Então agora que a gente já entendeu como funciona aqui mais ou menos a estrutura do Chakra UI, e a gente vai praticar mais agora, caso eu não tenha fidelizado de certa forma essa estrutura de produção de página, eu recomendo que você assista, vá assistindo até entender para começar a fazer a sua landing page, para entender esse processo e você vai ver que lá na frente a facilidade, a produtividade que você vai ter com o Next.js e o Chakra UI é altíssima, tá? Então agora a gente já vai começar a montar o escopo do nosso projeto e como eu falei para vocês, a gente vai iniciar a produção através do Mobile First. Isso quer dizer que a gente vai iniciar o desenvolvimento através da aplicação mobile do nosso projeto, tá? Dos dispositivos móveis. Então para isso eu vou entrar aqui no meu browser, vou utilizar um atalho chamado Ctrl+Shift+J. Aqui no meu computador funciona Ctrl+Shift+J. Caso não funcione no seu, você pode clicar aqui ó, nas três bolinhas de configurações e pesquisar aqui por mais ferramentas e acessar, na verdade, aqui as ferramentas de desenvolvedores, tá? Aqui ele está dizendo que o atalho é Ctrl+Shift+I. Então, ele vai abrir aqui o nosso console. Eu vou desacoplar esse console aqui, essa dock, clicando aqui nos três botões e clicando para ela, né, desacoplar aqui essa dock em uma aba separada, tá? Então agora a gente tem essa dock aqui separada e a gente tem o nosso projeto na versão mobile sendo executado aqui, tá? O que eu vou fazer aqui é selecionar o iPhone X, que basicamente é a menor tela que a gente vai ter de dispositivo móvel, tá? Então quando a gente tem um iPhone X, a gente está utilizando basicamente ali a menor tela possível de dispositivo móvel. Então tudo que a gente fizer aqui, se ele se encaixar bem aqui na tela do iPhone X, provavelmente vai se encaixar perfeitamente em outras telas, tá? Opa, e aí, beleza? Fica tranquilo que a gente já vai voltar para a aula, ok? Eu só quero dizer que este é um curso que eu gravei para ser pago. Porém, eu achei que ainda não é o momento e decidi disponibilizar de forma gratuita aqui no YouTube. Então apoia o Professor Luan, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que é que você está achando das aulas e se puder ativar o sininho de notificação, assim que sair uma aula nova, você será notificado. Esse curso conta com mais de 5 horas e quase 20 aulas gravadas. Então a cada 2 dias sairá vídeo novo, confere aqui na playlist e bons estudos, eu vou ficando por aqui. Então é essa que a gente vai utilizar. Então vamos fazer uma revisão básica aqui de como funciona o Next.js antes da gente partir para o código, tá? O Next ele é um framework sensacional e ele já configura muita coisa para a gente. Então muito do que a gente precisaria fazer na mão quando a gente utiliza aí, o JavaScript puro para desenvolvimento de web, tá? O Next.js ele já traz isso configurado. Uma das coisas é, por exemplo, o roteamento das nossas páginas, que se assemelha muito ao que a gente tinha anos atrás nas páginas estáticas, tá? Então, cada arquivo que eu criar aqui dentro do meu Pages é uma nova rota que eu vou ter aqui dentro do Next, tá? O index, como a gente já sabe, é o arquivo principal, né? O arquivo default, né? Então, quando a gente acessa aqui o localhost 2.3000, ou, por exemplo, quando a gente está acessando google.com, o arquivo que ele está buscando ali é o index, tá? É o index.html ou, nesse caso aqui do Next, é o index.js, tá? E tudo que a gente está escrevendo aqui vai ser convertido em HTML e CSS na hora do build. E basicamente o build é o cozinhamento, né? É quando a gente bota essa página para cozinhar, para disponibilizá-la para o nosso cliente final. Então, por exemplo, se eu vier aqui ó, dentro de Pages e criar uma nova página, então deixa eu criar uma pasta sobre.js, por exemplo, e criar uma função, como eu já mostrei para vocês. Então vou dar um export default aqui ó, de uma função, e aqui eu estou utilizando o tab para fazer o autocomplete, tá? Então quando eu vou escrevendo aqui export, eu já dou o tab, o default, eu também dou o tab para ir completando e tendo mais prática aqui, tá? O function da mesma forma, eu vou criar uma função chamada sobre, tá? E dentro dessa função eu vou fazer um return de um H1, como a gente já aprendeu. Então vamos lá, fazer um H1 e aqui dentro eu vou digitar o nome sobre, certo? Quando eu faço isso, ou seja, eu estou exportando por padrão essa função aqui que está me retornando um HTML nesse caso, que é o H1, quando eu acessar aqui no meu navegador o /sobre, que é exatamente o nome do arquivo que eu coloquei aqui, a gente vai ter esse arquivo sendo renderizado. Então as rotas já estão configuradas para a gente, tá? Então se eu acessar o /sobre aqui, ó,
eu vou ter então o sobre aparecendo pra gente, tá? Se eu alterar o nome desse arquivo para, por exemplo, sobre info, tá? É um nome que veio na cabeça. Você vai ver que aqui já vai dar erro, ele vai dar um not found, tá? Inclusive o Next.js já tem o auto reload, então a gente fez uma alteração aqui no nosso projeto, nem precisamos clicar aqui no atualizar, né? Ele já vai funcionar. E agora, se eu alterar o sobre para sobre info, tá? Sobre info, a gente vai ter o sobre renderizando aqui na nossa tela. Vou alterar aqui para sobre info também, a gente vai ter ele aparecendo aqui, tá? Então, você entendeu basicamente que aqui dentro de Pages, qualquer arquivo que a gente criar aqui, a gente vai ter, então, uma nova rota sendo criada, tá? A gente está utilizando o index, que é a nossa página inicial, como se trata de uma landing page, tá, galera? Normalmente, nós vamos utilizar o próprio index para fazer essa construção. A não ser que você pegue um freelancer, por exemplo, e aí você tem que colocar esse projeto num barra sobre, ou você tem que botar esse projeto num... por exemplo, se eu quisesse aqui um arquivo chamado método como criar, se eu quisesse, por exemplo, que o cara acessasse lá meu site, ó, meusite.com.br barra método como criar, e a landing page vai ficar só naquele barra método como criar, você vai criar um arquivo com o nome que você quiser. Então aqui no nosso index, o que a gente vai fazer é criar um container para envolver o nosso projeto. Aí assim a gente consegue fazer configurações globais aqui dentro desse projeto, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer para envolver tudo é criar um React Fragment. Esse cara aqui, ó, quando eu abro o menor que, não é uma tag HTML comum, só que eu não estou passando nenhum nome aqui dentro. Ó. A gente poderia ter o H1, por exemplo. Ó. O H1 é assim que a gente faz, tá? Só que eu estou tirando o nome aqui, ó. E basicamente eu estou criando um fragmento. Por quê? Quando a gente está trabalhando com aplicações React, e no caso aqui o Next.js é um framework baseado em React, a gente precisa retornar dessa função um único elemento. Então, para que a gente... Se eu colocasse aqui, por exemplo, ó, se eu retornasse um text aqui, olá mundo, tá? E aqui embaixo eu retornasse um segundo text, olá mundo 2, você vai perceber que o código já dá erro, já fica em vermelho aqui, tá? Porque eu só posso retornar um único fragmento. Então, uma forma que a gente pode fazer isso é envolver todo o nosso projeto com um fragment desse aqui, tá? Que ele vai resolver essa situação. Então aqui a gente vai ter os dois textos sendo renderizados aqui na nossa index, porém se eu tirar esse React Fragment aqui, ó, ele vai dar erro no projeto, porque eu não posso retornar dois elementos. Aqui, inclusive aqui o Next já mostra pra gente, ó, elementos têm que ser envolvidos aqui em uma tag. Você queria colocar um fragment com JSX Fragment, então, é exatamente isso que a gente fez, colocando um fragment aqui, a gente corrige esse erro, tá bom? Então, perfeito. Eu vou entrar aqui agora dentro do import do Chakra UI e vou importar um cara chamado box, tá? Que basicamente é como se a gente estivesse utilizando uma div, tá? Esse box, ele é basicamente uma div. Se eu colocar aqui, ó, vou englobar aqui um box, você vai ver que quando eu passo o mouse por cima desse elemento, ele vai dizer aqui, ó, que esse box é o componente mais abstrato que a gente vai ter aqui no Chakra UI e basicamente ele está renderizando uma div. Então, se eu colocar aqui um Olá Mundo aqui dentro e inspecionar essa minha página, eu posso utilizar aqui o atalho Ctrl Shift C, que ele vai inspecionar os meus elementos. Quando eu passar o mouse por cima aqui, ó, ele vai ter uma div, ele vai renderizar uma div para a gente. Então, basicamente, a box é uma caixa e essa caixa é uma div, tá? Então a gente vai englobar o nosso projeto com a box aqui. E além disso, aqui dentro dessa box eu vou colocar o nosso conteúdo, tá? Então a gente vai começar a fazer a nossa primeira sessão aqui, tá? Então agora a gente vai recriar aqui a nossa primeira sessão. E a nossa primeira sessão é esse header aqui, ó, que tem esse adquira a gravação na íntegra, tá? A gente vai fazer ele agora, tá? E você vai ver como é muito simples. E aí ao longo do processo aqui de criação das sessões, no final você já vai estar aprendendo e fazendo isso aqui tranquilamente, tá? Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer aqui então é começar a construir a nossa primeira sessão. Para isso eu acessei aqui o site, ó, que já está hospedado, a versão final do nosso projeto, ela já está hospedada num domínio aqui com HTTPS gratuito, tá? Utilizando ali o servidor da Vercel, tá? Então a gente vai tomar isso aqui como base para fazer o nosso projeto, tá? Então voltando aqui no nosso localhost, a gente vai começar a recriar esse cara. Então aqui no nosso projeto, a fonte, uma das fontes principais que a gente está utilizando aqui, ó, se você perceber, é a fonte Montserrat. Então eu vou utilizar essa fonte aqui, então a primeira coisa que eu quero fazer aqui no nosso projeto é alterar a fonte padrão da nossa aplicação, tá?
Como essa box aqui vai ser o nosso container que vai envolver todo o nosso projeto, eu posso entrar aqui nas propriedades dela e colocar uma propriedade chamada Font Family, que basicamente eu vou definir aqui o nome da nossa fonte. E como eu quero a Montserrat, eu posso passar o nome dela aqui, ó, Montserrat, que ela já vai alterar ali pra gente e agora a gente já vai ter a Montserrat aplicada no nosso projeto, beleza? E para a organização do nosso código, eu vou utilizar essas propriedades aqui, ó, inline. Então eu vou dar um enter aqui e cada propriedade ela vai ficar na linha, tá? Então se eu passar uma cor aqui, por exemplo, ó, se eu passar um color, ela vai ficar aqui embaixo e dessa forma é mais fácil da gente explorar e trabalhar aqui no nosso projeto, tá? Vou apagar esse texto que eu coloquei aqui, tirar essa cor e aí o que a gente vai fazer aqui então é criar a nossa primeira seção. Para a nossa primeira seção eu vou utilizar um componente chamado Flex, que é basicamente um dos componentes que a gente mais vai utilizar, tá? O Flex, basicamente, ele traz pra gente aqui, ó, vamos até olhar o que o Chakra UI diz sobre o Flex, tá? Quando eu passo o mouse por cima dele, ele tá dizendo que é um React Component utilizado para criar layouts com Flexbox, tá? E basicamente o Flexbox, ele é uma forma muito simples da gente trabalhar com alinhamento e ajuste de elementos na tela, tá? E basicamente é uma div também, só que essa div ela já vem configurada com display flex. Então aqui a primeira coisa que eu vou fazer é definir a altura do nosso elemento. Se você perceber, essa altura aqui ela é fixa, tá, galera? Independente se a gente está acessando aqui na mobile ou na desktop, isso aqui é fixo, essa aba aqui de cima. E basicamente ela tem aqui, ó, 133 pixels de altura, tá? Então vamos definir esse cara aqui, ó. Vou passar aqui então, dentro dessa primeira flex que eu tenho aqui, eu vou passar a minha propriedade height, que é a altura do nosso elemento, tá? Então eu vou passar como 133 pixels. Além disso, eu vou alterar a cor de fundo do nosso projeto. E aí vou passar o hexadecimal dessa cor de vinho aqui, ó, uma cor, quase que um vinho, né? Então eu vou passar o hexadecimal dessa cor, tá? Através da propriedade background, e essa é um hexadecimal 8D2, tá? B47. Então vamos salvar aqui e ver o que acontece na nossa tela. Basicamente, a gente já tem o nosso elemento sendo renderizado aqui com a cor de fundo, tá? O que eu vou fazer aqui dentro desse flex é criar um novo elemento flex, porque a gente vai precisar fazer alguns recursos de responsividade mais na frente, tá? Então, por isso que eu estou utilizando um novo flex para colocar os elementos que eu preciso, tá? E o primeiro elemento que eu preciso dentro desse segundo flex aqui é um elemento de texto que a gente já fez a importação, tá? Então, vamos lá, passar um texto aqui. E o texto é exatamente esse texto que a gente tem aqui. Então, vamos escrever, ó, adquira. Então, maravilha. Agora a gente tem uma caixa que está envolvendo todo o nosso projeto. A gente tem um componente flex, que é o nosso header, esse cara aqui, ó, que está com a altura definida. E agora a gente tem um flex que está envolvendo um texto. Então vamos voltar aqui para ver como é que está acontecendo isso aqui, ó. A gente tem um flex que está envolvendo o texto ali. Agora a gente só precisa estilizar. Então agora eu vou diminuir esses espaços aqui para a gente ficar com uma visualização melhor, tá? Ó, então esse primeiro texto que a gente tem aqui, o que é que a gente vai fazer com ele? A gente vai alterar aqui algumas propriedades, tá? Então eu vou baixar aqui, ó, o text e vou deixar ele todo inline, todo organizado aqui para que a nossa visualização fique melhor, tá? Então agora a gente tem um componente de texto, o texto literalmente, e aqui a gente pode passar as propriedades, tá? Então vamos lá. A primeira propriedade que eu quero passar aqui é o font size. Então vamos alterar aqui o font size desse meu texto. E a fonte, o tamanho da fonte que eles estão utilizando aqui é o 27, tá? Que eu utilizei aqui é o 27. Então vamos pegar aqui, ó, e passar o 27 pixels para esse cara. Ele já vai alterar aqui o tamanho da nossa fonte, tá? Além disso, o que eu vou querer também aqui é alterar a cor do texto para aquele amarelo que eles estão utilizando ali. Então eu vou passar uma propriedade color e aqui o hexadecimal dessa cor é o FFF000. A gente já vai ter aquele amarelo bonitão ali da nossa landing page, tá? Além disso, se você perceber, o nosso texto aqui ele tá mais fino, tá? E o texto da galera aqui, da página final, é como se fosse um negrito. Para fazer isso é muito fácil, eu posso passar uma propriedade chamada font weight, que é o peso da nossa fonte, tá? E aqui dentro eu poderia passar um bold, que é o negrito, ele vai funcionar. Ou eu poderia passar o 700, que é o código aqui do font weight mais pesado que a gente vai ter, tá? Que vai aplicar aqui a mesma coisa, tá? Então o 700 é o bold. Então, tanto faz se você utilizar aí o bold ou o 700, você vai ter o mesmo resultado, tá? Além disso, se você perceber, a nossa fonte aqui, o espaçamento vertical dela
é um espaçamento menor. Você percebe que aqui a minha fonte, ó, o meu, na íntegra para o meu adquire a gravação, ele tem um espaço aqui praticamente de uma bolinha dessa, ó, que a gente tá vendo do mouse, né? Aqui, ó, basicamente não tem espaçamento. E aí existe uma propriedade chamada line height para aplicar nos textos que a gente consegue controlar essa altura aqui, ó. E se a gente der uma inspecionada aqui nesse cara, olha que legal, a gente pode abrir o nosso DevTools, tá? Que eu já ensinei a vocês, Ctrl Shift I. E aqui no DevTools, utilizando esse mousezinho para inspecionar os elementos, eu posso clicar aqui no texto, tá? Que a gente utilizou. E aqui eu consigo ver exatamente as propriedades que foram utilizadas. Inclusive o line height deles, ó, eles estão utilizando 27 pixels. Ou seja, o mesmo tamanho de fonte é o mesmo tamanho aqui do line height, tá? Então eu posso passar uma propriedade aqui, ó. Line height, 27 pixels. A gente já vai ter aqui, ó, o nosso texto é bem parecido com o texto deles aqui, olha que legal. Outra coisa também é que o texto deles aqui está alinhado ao centro. Então, se você perceber, o nosso está alinhado aqui à esquerda e o deles está ao centro. Para fazer isso é muito simples também. Eu posso passar um text align aqui, ó, e você percebe que aqui no JavaScript, no nosso projeto, as propriedades CSS, elas não têm. No CSS seria assim, ó, né? Text align, né? Aqui no JavaScript a gente não tem esse sinalzinho de menos, tá? A gente tem todo o texto junto e a separação é pelo case sensitivo aqui do texto, né? Então, text, align, o A do align vai ser maiúsculo, tá? Então, aqui eu vou passar um center, salvar, o nosso texto já vai centralizar. Porém, se você perceber, o texto deles aqui, ó, tá centralizado ao centro do container, tá? O nosso tá só ao centro do próprio texto. A gente precisa centralizar esse cara aqui, tá? Além disso, o texto dele tem uma quebra de linha aqui, ó. Adquira a quebra de linha. Gravação na quebra de linha. Íntegra. O nosso não está tendo essa quebra de linha, tá? E se eu maximizar o projeto e tirar aqui da versão mobile, então eu vou fechar aqui a versão mobile, você vai perceber, aqui na verdade é esse cara que eu quero tirar, você vai perceber que a gente não tem alteração aqui nesse texto. Ele é um texto que é quebrado, essa linha é quebrada não de acordo com o tamanho da tela, mas sim porque eles optaram melhor por fazer essa quebra de linha aqui, tá? Então a gente vai copiar isso aqui utilizando um HTML bem simples aí, tá? Então beleza, para a gente fazer essa quebra de linha perfeitamente do jeito que está aqui é muito simples. Eu posso utilizar o elemento break do próprio HTML, tá? Então aqui eu posso passar, ó, adquira a e passar um BR aqui, ó, ele vai quebrar a linha pra gente. Gravação na, tá? Eu posso passar um segundo BR aqui, ó, ele vai quebrar a linha pra gente aqui, hardcode. E aqui, ó, eu já posso passar esse cara para baixo. Não precisa, a quebra de linha aqui no HTML, tá? Se eu deixar esse texto aqui em cima ou aqui embaixo não vai fazer diferença. Mas agora a gente já tem, ó, o adquira a gravação na íntegra exatamente como eles estão fazendo aqui. Tá? Deixa eu colocar tudo no bobo aqui, na versão do iPhone X, para ficar melhor a visualização. Legal. Então, ó, como é que tá ficando. A única coisa que falta agora é a gente centralizar o nosso elemento de texto aqui na nossa div principal, né? No nosso elemento flex principal, que é esse cara. E como a gente envolveu o nosso texto aqui dentro de uma div intermediária, tá? A gente vai fazer esse alinhamento nessa segunda div. Então, a gente tem a primeira flex, né? E o segundo flex é o que vai fazer esse alinhamento, tá? Para isso, vamos colocar algumas propriedades aqui dentro dele. E a primeira propriedade que eu vou passar aqui é o align items, tá? Então essa propriedade align items aqui dentro do flex, ela vai funcionar apenas dentro do flex, tá, galera? Ela vai centralizar os nossos itens ao centro. Como é que eu posso fazer isso? Então vou passar aqui um align items, ó, align, e aqui dentro do Chakra UI eu posso digitar apenas align, tá? Mas essa propriedade aqui é exatamente o align items. Você vai ver aqui que é o short hand for align items. Então é uma versão reduzida que a gente está passando aqui para o align items, tá? Então eu vou passar aqui o valor center para essa propriedade. A gente já vai ter, ó, o nosso elemento ao centro aqui na vertical, tá? Então ele vai ficar ao centro aqui em cima e embaixo, no eixo Y, beleza? Além disso, o que eu vou fazer é passar uma propriedade chamada Justify Content. Então essa propriedade também está atribuída aqui ao Flex, que basicamente ela vai alinhar aqui agora no eixo X, tá? Então eu posso passar um Justify, que é o shorthand aqui também, ao centro também, tá? Quando eu passar esse Justify Content ao centro, você vai perceber que não vai funcionar. E ele não vai funcionar
porque esse flex intermediário que a gente tem aqui, ele não tem a largura configurada. Então eu preciso definir aqui a largura desse meu elemento para ocupar toda a minha tela aqui, para que esse Justify funcione, tá? Então eu vou passar aqui uma propriedade width, que basicamente é a nossa largura, e eu vou definir ela como 100%. Como ela é filho desse meu primeiro flex, que já está ocupando tudo, ela vai ocupar também o mesmo espaço que essa flex está ocupando, tá? Quando eu salvar, agora sim, o nosso texto já vai para o centro da nossa tela, tá? Olha que legal. Então agora a gente já tem aqui ó, a nossa página que a gente já criou, o nosso primeiro cabeçalho aqui, tá? E a gente tem aqui ó, o cabeçalho do Imersão Land, da página Como Criar, que é a que a gente vai fazer, tá? Além disso, curiosidade, essa página aqui é uma página que está 100% quente ali dentro do Hotmart, tá? É uma página que já vendeu mais de 2 milhões de reais. Ela está com 150 graus lá no Hotmart, então é uma página muito legal para a gente copiar. E aqui eu tirei o nome da dona para depois não ter problema aí de judicial. Estou utilizando a imagem dela, mas basicamente a gente pegou aqui as principais partes dessa landing page para replicar, para a gente fazer esse estudo, tá? Então, basicamente a gente criou a nossa primeira sessão. Então, tá aqui ó, a primeira sessão criada. A gente ainda vai fazer a parte de responsividade, mas isso vai ficar para o final, tá? A primeira sessão tá criada e eu te vejo na próxima aula.